Gênesis capítulo 19, a leitura será apenas o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Até aí, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que estamos aqui na tua presença. Muito obrigado. E agradecemos ao Senhor pelo dia que passou, pela noite que nós estamos, pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida, meu Pai, pela tua misericórdia nas nossas vidas, que é o motivo de não ter nos consumido, Pai. Somos gratos ao Senhor pela leitura da tua palavra, onde no qual o teu servo vai estar pregando, meu Deus, assim ensinando para cada um de nós, e sobre aquela cidade, meu Pai amado, onde no qual era uma cidade que não obedecia ao Senhor, que nós não viemos, que nós possamos, Pai amado, prestar atenção, para que nós não viemos cair no erro também, meu Pai. Somos gratos ao Senhor, abençoe teu servo a cada dia, que ele possa a cada dia estar presente com o Senhor, te louvando e glorificando teu santo nome, e abençoe cada um dos irmãos em Cristo Jesus, abençoe aqueles que nos visitam esta noite, meu Pai, que a sua palavra venha de encontro com a nossa necessidade. Somos gratos em nome de Jesus, amém, Senhor. Ok. Meus amados irmãos, podemos assentar. Queridos, hoje pela manhã eu anunciei o tema da pregação hoje à noite, um tema até um pouco inusitado. Eu falei para os amados irmãos, hoje à noite, com a graça de Deus, nós iremos pregar um sermão de pernas para o ar. Até os irmãos ficaram assim, alguns riram, né? E ficaram pensando, poxa pastor, mas que tema é esse? E aí eu decidi, no decorrer, mudar um pouco esse tema e colocar esse tema aí, o mundo de cabeça para baixo, ou o mundo de cabeça para baixo. E, inclusive, hoje eu estava, ao término da EBD, eu estava conversando com a irmã Bia, e ela disse, pastor, quando o senhor falou, né, anunciou o tema do sermão de noite, o mundo de perna para o ar, eu me lembrei da minha casa. Para quem não sabe, a Bia esses dias estava ampliando ali o seu negócio, juntamente com o irmão Anderson, colocando ali o seu mercadinho, e ficou muito bagunçado, eram as coisas para um lado, as mercadorias para o outro, a freezer estava debaixo da mesa, né? Eu fui querer comprar um din-din, não podia abrir o freezer porque estava debaixo da mesa, e a mesa era uma mesa de concreto, né? Não era aquela mesa que você poderia tirar. Então, realmente, há 2 semanas, você poderia ir lá na casa do irmão Anderson, realmente estava tudo de perna para o ar, estava tudo, as coisas tudo desorganizado, mas porque eles estavam fazendo então uma reforma de ampliação para o seu negócio, então, que eles iriam ali expandir. Interessante, irmãos, que aqui, da qual o sermão que nós iremos pensar, qual é a ideia do escritor? Nós sabemos que o escritor foi Moisés. E qual é a ideia que Moisés ele quer transmitir para mim e para você? É que na cidade de Sodoma e Gomorra nada bate, irmãos, nada se encaixa. E para que você possa entender o enredo da narrativa, do texto pela qual Moisés escreveu, é necessário você pensar com a mente de um israelita, com a mente de um judeu. Então, se Moisés fosse escrever esta carta aos codajaenses, sem sombra de dúvida, ele ia fazer uma certa ironia para mostrar, dizer que agora o açaí é vermelho, né? Então, ele mudaria a cor justamente para destoar um pouco, para nos ensinar que o açaí de Codajás não é mais o mesmo. Essa é a ideia que Moisés aqui, na narrativa, está escrevendo. Por exemplo, qual é a lição que nós podemos aprender hoje dentro dessa intenção do autor, que é Moisés que escreveu? A ideia que nós podemos aprender, a principal lição, irmãos, é a inversão de valores. Ou seja,
uma sociedade alternativa, uma sociedade inclusiva. E dentro desse texto, do versículo 1 até o final do versículo 14, nós iremos ver algumas incoerências que está ocorrendo na cidade de Sodoma e Gomorra e que nada bate com nada. Por isso o tema, o mundo de cabeça para baixo. Essas incoerências, alguns escritores eles chamam de incongruências apresentadas no texto. O que isso significa? O que é essa palavra incongruência? Incongruência significa contradições, ou seja, qualidade de que apresenta contradições, do que se opõe ao padrão estabelecido, do que nada tem lógica, ou seja, a falta de congruência e de adequação, ou seja, sem concordância, sem harmonia ou sem identidade. Mas nós vamos tratar a palavra-chave desse sermão, a incoerência da cidade de Sodoma e Gomorra, que nada batia nada com nada. Por isso que Moisés, ao escrever, ele mencionou detalhes no texto que nós iremos ver a incoerência. Por exemplo, se vocês olhar nos episódios em blocos estabelecidos por Moisés, no versículo 1 nós temos ao anoitecer, e no versículo 15 do próprio capítulo 19 ao amanhecer. Então são episódios que Moisés separa. Ele retrata que ao anoitecer os anjos chegaram, mas ao amanhecer os anjos então destruíram a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas vejamos, irmãos, esses detalhes que demonstram aqui a incoerência da cidade de Sodoma e Gomorra. Está aí no versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Observe essa expressão no versículo 1, a cuja entrada estava Ló o quê? Assentado. O que Moisés está querendo nos dizer aqui? Que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade protegida por muros. Por muros. Era uma cidade que tinha portas, tanto é que Ló estava sentado à porta. Era uma cidade que quem olhava, principalmente para os estrangeiros, para os peregrinos, tudo que eles queriam ficar era do lado de fora da cidade. Então, se vai passando um estrangeiro e está chegando à noite, a primeira coisa que ele vai fazer, vai procurar é o quê? É abrigo. Rapaz, estamos passando, subindo para Tefé, mas por alguma situação, algum imprevisto, acabou a gasolina. E aí nós vamos ficar à mercê do rio, da bicharada, dos animais, dos assaltantes. Vamos entrar aqui, estamos aqui em frente de Codajás, então vamos entrar aqui, vamos procurar um hotel para a gente dormir, para a gente estar no lugar o quê? Seguro. Mas aqui, irmãos, que está a incoerência, que Moisés detalha, que apesar de Sodoma ser uma cidade protegida de muros e tudo, e Ló está sentado à porta da cidade, e vem então os estrangeiros, que é os anjos, eles entram na cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que era para dar o quê? Proteção aos anjos, mas aí que está a pegadinha. Aí que está a pegadinha do malandro. É que justamente na cidade de Sodoma e Gomorra, que era para ter proteção, tem o que lá dentro? Desproteção. É lá dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, onde a cidade toda é murada, é lá que mora o quê? O perigo, irmãos. Ou seja, então o viajante ia, olha, rapaz, vamos entrar, vamos procurar abrigo, vamos procurar refúgio aqui na cidade de Sodoma e Gomorra. É uma cidade que tem muros, uma cidade protegida, então eles entraram. E quando eles entraram, pegadinha do malandro, aqui é que está o perigo. Ou seja, do lado de fora da cidade não havia perigo nenhum. O que havia perigo era dentro o quê? Da própria cidade. E Moisés escreve isso com essa intenção de despertar isso em você e em mim, porque nada bate na cidade de Sodoma o quê?
de Sodoma e Gomorra. Tanto é que ele faz o contraste em Gênesis capítulo 13, versículo 3, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Se você der uma olhada no versículo 4 do capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se em rosto em terra. Versículo 2, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada, seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. E o versículo 3, instrou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles o quê? E eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa de quem? A casa de Ló. Ou seja, a incoerência aqui é a desproteção para os viajantes, para os peregrinos, para os estrangeiros. Cidade de Sodoma e Gomorra, que era para ser uma cidade acolhedora, uma cidade receptiva, uma cidade protetora, muito pelo contrário. Era lá que morava o que, irmãos? O perigo. Era lá que o pecado era feito de maneira solta. Era lá que o pecado e a promiscuidade rolava solto na cidade de Sodoma e Gomorra. É como se você fosse para algum município grande ou uma cidade daqui do Brasil, e você acha que vai ter segurança, você vai ver lá que a promiscuidade, a maconha, o tráfico rola solto, tudo sem pudor e sem moral alguma. Por isso que você tem que ler o texto com a mentalidade de um judeu, porque o judeu que está lendo Gênesis capítulo 19, um judeu, ele, ao ler isso aí, ele ia ficar perplexo. Como assim? Uma cidade, Ló está assentado, nós temos um dos nossos assentado à beira da cidade, na frente da cidade, uma cidade protegida, mas como assim? Dentro está o perigo, não está fora? Então, o judeu lendo isso aqui é fica perplexo. Poxa. E aqui nós vem a aplicação, irmãos, que nem tudo que parece é, nem tudo que é bom traz benefício, nem tudo que brilha aos nossos olhos significa que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o segundo detalhe que Moisés escreve aqui está ainda no versículo 1. Observe aí no versículo 1, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Então, a segunda incoerência aqui que o Moisés registra aqui é Ló assentado na frente, na entrada da cidade. E para que vocês entendam, irmãos, Ló aqui, ele tinha uma posição. Por que ele estava sentado, como diz o versículo? O versículo 1, Ló estava assentado. Naquela época, irmãos, antigamente, no tempo dos judeus, as autoridades, elas sentavam na porta da entrada da cidade. Era como se o juiz daqui de Codajás estabelecesse ali o seu lugar, bem na entrada de Codajás. E ele ficasse lá de olho quem estava entrando, quem estava saindo, para ver como que estava o movimento em Codajás. Então, Ló era um juiz, ele não estava sentado ali na porta da cidade justamente para ver a banda passar.
olha, eu vou ficar aqui no porto de Codajá só para ver o barco Moriá, Monte Moriá chegando, o barco Ingrid saindo. Não, ele não estava lá à toa. Ele exercia uma função muito importante dentro de Sodoma e Gomorra. Ele era um juiz. Mas onde que está a pegadinha, irmãos? Ló é um juiz, é um homem de honra, que tem autoridade, que é para ser respeitado dentro de Sodoma e Gomorra, mas é um homem desrespeitado. Ou seja, a posição de Ló, sentar-se à porta da entrada de uma cidade nos tempos antigos, era ocupar uma posição elevada. Vocês lembram-se de Ló, de Jó? Agora é Jó mesmo, que quando ele está doente, ele se lembra desse episódio. Ele lembra ao Senhor: Senhor, como eu me lembro quando eu sentava juntamente com os anciãos à porta da cidade para julgar a causa do povo. Então Ló era um juiz. As pessoas traziam as causas e ele então julgava. Ele tinha uma posição. Mas observe, irmãos, qual é a incoerência, a falta de respeito para com o juiz de uma cidade. Se vocês derem uma olhada em Gênesis capítulo 19, observe o versículo aí, o versículo 4. Gênesis capítulo 19, versículo 9. Vamos para o versículo 9. Gênesis 19, versículo 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz, o quê? Em tudo. E eles agem assim com Ló: a ti, pois, faremos pior do que eles. Então Moisés está deixando bem claro para mim e para você que na cidade de Sodoma e Gomorra tudo está investido. Tudo está investido. Nada bate, nada tem mais harmonia na cidade de Sodoma e Gomorra. Agora é o porte que está mijando um cachorro. Nada bate, nada com nada. Ele é um juiz de proeminência, um juiz respeitado, mas que não tem respeito pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele não tem mais respeito, nem com o pessoal de Sodoma e Gomorra, e nem tampouco pelos seus genros. Se vocês derem uma olhada aí, no versículo 14, quando Ló saiu para falar aos seus genros sobre o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, disseram: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E diz o versículo 14, que acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ló, você está brincando com a gente, Ló? Conta outra piada aí para a gente, Ló. Ou seja, é uma pessoa que tem uma posição elevada na sociedade, mas porém que não é levado a sério, que é levado a pagode, que é levado a brincadeira. O pessoal de Sodoma e Gomorra não tem respeito algum. Irmãos, hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que um dos sinais da sua vinda seria como nos dias de Ló. E é isso que está acontecendo, irmãos. Esse mundo está de cabeça para baixo. Aonde nós achamos que podemos ter proteção, é que nós vamos encontrar um lugar desprotegido. No mundo hoje não se respeita mais ninguém, não se respeitam mais as autoridades. Hoje as pessoas fazem manifestações, fora fulano, fora ciclano. Não há mais respeito mútuo mais pelas autoridades. Hoje as pessoas, como na situação de Ló, que era um homem justo, conforme Pedro menciona isso na sua segunda carta, Ló não vale coisa nenhuma para o pessoal de Sodoma e Gomorra. E hoje, irmãos, o mundo vai descendo ladeira abaixo. Hoje os filhos não respeitam mais os pais, que são autoridades estabelecidas de Deus dentro do lar. Hoje o filho, se possível, manda os pais calarem a boca, cala a sua boca. Então não há mais respeito dos filhos
para com as autoridades que Deus estabeleceu dentro do lar. Também não há mais respeito da sociedade pelas autoridades que Deus estabeleceu, conforme Romanos capítulo 13, que Deus instituiu as autoridades para que haja o quê? Uma ordem na sociedade. E Deus também estabeleceu pastores e evangelistas e deu a sua igreja. Mas hoje não há mais esse respeito mais pelas autoridades que Deus estabeleceu. Hoje eu posso estar falando, você pode estar gracejando, jogando piadinha. Então este mundo está indo de mal a pior. Não há mais respeito, não há mais reverência pelas coisas de Deus. Eu posso estar pregando aqui e você pode estar conversando. Você pode nesse momento estar no seu celular aí, curtindo talvez uma mensagem no Facebook, né, vendo o seu Instagram, e pouco se lixando para aquilo que está sendo pregado aqui. O mundo, meus amados irmãos, realmente está de cabeça para baixo. O que era para Ló ter respeito na cidade, ele tem um total de respeito para com a sociedade. O terceiro detalhe aqui que Moisés menciona aqui, observe, está aí no versículo 2 de Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 2. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite, o quê? A noite na praça. Então, o que Moisés está querendo falar aqui para mim e para você? Ele menciona a praça. Ou seja, a praça, irmãos, de uma cidade, de qualquer município, é um lugar o quê? De você apreciar, de você olhar. É um lugar, a praça é um lugar o quê? Familiar. É um lugar onde você leva o seu filho, a sua filha, a sua família para passear, para ver as belezas da cidade. É na praça que você vai. No entanto, se esses anjos aqui fossem para a praça, eles não iriam ver coisas boas na praça. Eles não iriam ver, quando eles chegassem na praça do Açaí, eles não iam ver a cultura da cidade, o que a cidade tem, a sua produtividade. O que eles iriam ver era a promiscuidade em Sodoma e Gomorra. O que eles iriam ver eram homens vestidos de mulheres. Os famosos drag queen, os travecos. Irmãos, se você for uma vez em Manaus, ali na Cefaz, que é um lugar representativo para Manaus, onde o poder judiciário está ali na frente. À noite, se você for passear ali na Cefaz em Manaus, várias vezes eu passei por lá porque vinha do seminário e tinha que passar por ali, eu e o reverendo Francisco. Irmãos, e você vê cada homem assim, com aqueles fio dental e com aqueles peitos de silicone e tudo. Rapaz, você olha assim, de longe você olha, aquele ali é melhor do que a minha mulher. Mas se você chegar perto, você vai ver que há uma incoerência. Porque não bate. Aquele homem é uma mulher, aquela mulher ali, embora tenha todo o corpo e é uma definição, embora seja até melhor do que a sua mulher, se você chegar mais perto, você vai ver que é um homem. Se você chegar mais perto e apalpar, você vai ter a prova. Então esses anjos, se eles fossem para a praça,
Era isso que eles iriam ver. Às vezes a gente ri, irmãos, né? Mas é o caos estabelecido na cidade, é o caos. Por isso que esse mundo está de cabeça o quê? Para baixo. E nós aplaudimos, irmãos, nós aplaudimos. Hoje eu vejo mães que divulgam as fotos de suas filhas aí, sabe? Aplaudem, né? Onde está a moral, irmãos? Onde está o pudor? A legalidade? Estude isso aí foi jogado o quê? Fora. Então os anjos, talvez até Moisés aqui, porque ele menciona 2 homens, que eram os 2 anjos que vieram. Ele está sendo detalhista. E por que Ló insiste em trazê-los para dentro de sua casa? Porque imagine 2 homens. Uma coisa é eu indo passear na Praça do Açaí com a minha família. Chegando lá, os caras assim, olha, isso aí é hétero. Ele gosta de mulher. A ele, a sua esposa, os seus filhos aqui. Mas imagine se fosse eu e o Anderson. Anderson, bora dar uma volta ali, na Praça do Açaí. Aí chegando eu e o Anderson lá, ia ver um baixinho e outro altinho, né? O pessoal que estava lá na praça, olha isso aí. 2 homens aqui, mano. Isso aí, gosto também, né? Por isso que Ló faz questão de insistir. Meus irmãos, não vão para lá. Vocês são 2 anjos, 2 homens. É porque Ló, ele não sabe que são anjos. Se vocês forem para a praça, vocês vão ser confundidos, eles vão achar que vocês fazem também parte da mesma panela, do mesmo saco de farinha. Não vão para lá. Não vão para lá. E talvez aqueles anjos disseram, está aí no versículo 2. Ele disse, eis agora, meus senhores, vinde para casa, versículo 2, do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite aonde? Na praça. Aí, Ló, rapaz, esses anjos estão doidos, rapaz, né? Talvez os anjos, não, rapaz, a gente vai passar a noite na praça, chegando lá, a gente vai bater um selfie, eu e o meu parceiro aqui, o anjo Miguel aqui, vamos, Miguel, vamos aqui para... Já pensou aqueles anjos, irmãos? Deixa eu conjecturar sem ferir o texto aqui. Já pensou aqueles anjos, né? Rapaz, e aí, anjo da morte, né? Que, rapaz, a gente... Estou vendo aquele dia que a gente destruiu o mundo com águas? O Senhor mandou a gente abrir as comportas do céu de baixo, a gente fez o maior estrago para matar a geração de Noé. Rapaz, eu estou vendo que o negócio aqui não anda muito legal, não. O que a gente vai fazer com esse povo aqui, depois de tudo isso que a gente passou lá na casa de Ló? Rapaz, quer saber, irmão? Vamos tocar fogo nessa cidade, vamos cair fora daqui. Tu é doido, é? Mas e Ló, rapaz? Não, a gente dá um jeito de tirar Ló daqui. Mas vamos tocar fogo porque aqui não se salva ninguém. Porque Sodoma e Gomorra está de cabeça para baixo. Uma pirâmide o quê? Investida. Não dá nem para a gente tirar um selfie lá, porque já vão postar lá no Facebook dizendo que nós somos homossexuais. Irmãos, não é isso, irmãos, que está acontecendo neste mundo de cabeça para baixo. Por que eu estou pedindo para você se desarmar? Porque isso não é normal, irmãos. Não é normal a gente aplaudir o erro. Talvez você ficará com raiva de mim, mas isso não é normal, irmãos, a gente aplaudir o erro. Vamos para o 4. Desfrutar da praça, discorrer na praça, mas o que os anjos iriam encontrar lá? Iriam encontrar a pura depravação em Sodoma e Gomorra. Não dava para tirar uma selfie.
Se eles tirassem uma selfie, era capaz de aparecer um homem lá atrás pelado. Não dava para tirar selfie. A quarta incoerência aqui que Moisés retrata está aí no versículo 3, do capítulo 19 de Gênesis. Versículo 3: instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles o quê? E eles comeram. Ou seja, irmãos, aqui Ló convida os anjos: olha, vamos lá para casa, convencer os anjos, eu vou fazer um banquete lá para vocês. E todas as vezes que Gênesis apresenta essa palavra banquete, Abraão fez um banquete também para os anjos, inclusive esses dois também. Mas quando Abraão fez o banquete, um dos exemplos disso é mencionado quando ele fez um banquete para Isaac, para o seu filho, logo quando nasceu. A paz foi comida, irmãos, foi comida. Então, quando a Bíblia menciona sobre banquete, é comida mesmo, é muita comida. Imagine os anjos, nesse momento que Ló fala: rapaz, vai ter um banquete, então hoje como eu sou um ser espiritual, né? E Deus, o Papai do céu, me permitiu eu adquirir esse corpo aqui, então vou fazer a farra, né? Vou comer até, né? O diabo já chega, né? Porque ele já estava tudo, né? Lá no Sodoma e Gomorra. Aí, só que eles chegam lá, surpresa. O que era para ser um banquete, talvez na mente dos rapazes vai ter peixe assado, vai ter, como é que é aquele negócio lá de carne que você faz pra depois, como é que é? Aquela, não está me fugindo da mente, não, bisteca, mas tem aquela carne daquele... Mexira, rapaz, vai ter mexira, né? Rapaz, Jacques até, né, vai ter mexira. Vai ter aquele banquete. Chega lá, irmãos, olha o que Ló faz para os anjos. Observe o versículo 3. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles o quê? Comeram. O que é pão asmo, irmãos? É aquele pão sem fermento, o pão seco mesmo. Aí os anjos não entenderam, como assim? Eu vim degustar de um banquete e chego aqui só tem pão de padaria sem manteiga ainda? Os anjos, Ló, não tem nenhum quissuque aí não, algum refrigerante? Ló, rapaz, o que tem aqui é a água para vocês, ó, tomarem para desentalar aqui a garganta de vocês. Irmãos, nós fizemos aí, não está muito tempo que nós fizemos jantar dos casais aqui, né? E eu sempre tenho maior cuidado, assim, quando a gente vai fazer esse banquete, eu prefiro que sobre e depois a gente distribui aí as sobras, né, que teve no dia da festa, mais do que faltar, porque quando falta, você vai sofrer um tipo de constrangimento, né? E eu vi, rapaz, né, que formou a fila do jantar dos casais, rapaz, meu irmão, primeiro que foi para o saco foi logo a carne, né, meu irmão, os irmãos estavam, né, e acabaram com tudo, todo mundo comeu, foi feliz, mas ali eu estava com receio de que a comida não desce, porque gera esse constrangimento. Agora você imagina, Ló oferecendo um banquete para esses anjos, e chega lá, não é um banquete? Só um pão seco, na tora, Ló. É porque o autor Moisés está querendo ensinar para mim e para você que nada vai bem em Sodoma e Gomorra. Nada vai bem. Até Ló ficou assim, mano, mesquinho. Ficou avarento, né? Quem está aí? Pastor Sidney. O que tem para servir? Para dar água aí, vai dar aquela água quente ainda para ele aí, né? Que nem tem um cidadão aí que ofereceu ovo aí para um certo pastor, né? Recepcionou o pastor assim, com 5 ovos, né?
Mas as pessoas, sabe, irmãos, é isso que Moisés está querendo dizer. Olha, em Sodoma e Gomorra nada vai bem. Nada bate nada com nada. Ou seja, o que eles esperavam era um banquete, teve uma refeição o quê, irmão? Uma refeição pobre. Acho que esses anjos, rapaz, vamos ali na praça comprar pelo menos um x-salada para terminar de encher a barriga, né? Porque eu achava que Ló ia oferecer um negócio bacana. Nem mentira teve, mano. Nem mentira teve. Agora eu vou para o céu, voltar para o céu, vou ter que me desfazer desse corpo aqui, mas nem comi direito, né? Nem comi direito. Porque nada vai bem na cidade de Sodoma e Gomorra. Quinto e último, irmãos. Nós temos aqui um dos personagens aqui que Moisés retrata, Ló. Ló é considerado na Bíblia, irmãos, como o justo Ló. Pedro menciona ele na sua segunda carta, dizendo: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Pedro menciona o justo Ló. Mas observe, irmãos, que Ló, ele é a vítima daqui de Gênesis 19. E o pessoal de Sodoma e Gomorra são os vilões. Ele aqui é a vítima, ele é o justo. Mas observe, irmãos, aqui, que justamente esse justo, ele tem um desvio moral na sua conduta. Observe o versículo 7. Vamos pegar do versículo 4, mas antes que se deitasse, versículo 4 de Gênesis capítulo 19, mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló, a porta fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que nada façais mal, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-la trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a este homem, porquanto se acham sobre a proteção o quê? Do meu teto. Esse versículo aqui já expliquei várias vezes, irmãos. Mas observe, irmãos, que Ló era para proteger a sua família, que é um homem justo e íntegro, que a família ela vem em primeiro lugar. Observe que ele troca a sua família pelos hóspedes. Numa situação dessa aqui, a família vem em primeiro lugar. Não que você não defenda aqueles que estão ao seu lado também, mas se acontecesse um incêndio aqui, qual seria a sua primeira reação? Procurar quem? O seu filho. Cadê meus filhos? Procurar salvá-lo e levá-lo para um lugar o quê? De segurança. Mas a reação de Ló foi investida aqui. O que ele diz? Olha, eu tenho 2 filhas virgens, fazem o que vocês quiserem dela, mas não façam nada a quem? Aos meus hóspedes, porque estão debaixo o quê? Da minha proteção. Ló, é verdade que eles estão debaixo da proteção do seu teto. E os teus filhos, Ló, não estão, não? Não estão debaixo da proteção do seu teto? Então, imagine um judeu lendo isso aqui, irmãos, ele ia ficar perplexo, de queixo o quê? Caído. Como assim? Como assim Ló entregar suas filhas? Não estou entendendo. Realmente, você não está entendendo. É porque nada bate em Sodoma e Gomorra. Nada casa com nada. O mundo está de perna para o ar em Sodoma e Gomorra. Nada bate, irmãos. Nada bate. Ou seja, qual é a função do autor escritor? O autor, que é Moisés, quer nos informar que em Sodoma e Gomorra tudo está de cabeça para baixo. Tudo está investido, irmãos. Proteção não é proteção, apesar da cidade ser murada. O juiz, que tem uma posição elevada, não é juiz, coisa alguma.
Banquete não é banquete, é só um pão de padaria, um pão torrado, né? Toma aí, né? A praça não é melhor, a praça é melhor do que a casa. Por quê? Porque tudo está investido, porque tudo está de cabeça o quê? Para baixo. Tudo em Sodoma e Gomorra está o quê? Em desonra. E eu quero concluir, irmãos, tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Primeiro, o pecado traz o caos e todo tipo de insanidade mental. Nós somos informados, irmãos, que o pecado não somente afetou Sodoma e Gomorra, e afeta também as nossas emoções, vontade e a nossa inteligência. É isso que o pecado faz. Se você vê as pessoas, irmãos, que são inteligentes, quando elas querem fazer o mal, elas usam toda a sua inteligência de maneira diligente para fazer o quê? Para fazer o mal, porque o pecado faz isso. Quantas e quantas pessoas, vocês já assistiram aquela série La Casa de Papel? Quantos aqui já assistiram La Casa de Papel? Já assistiram, né? Rapaz, domingo passado eu digo, rapaz, eu preciso distrair um pouco a mente. Rapaz, quer saber, eu já ouvi falar sobre essa La Casa de Papel, eu vou assistir. Rapaz, eu passei, como amanhã é minha folga, de domingo para segunda é minha folga, rapaz, eu vou me tacar nessa Netflix hoje, eu vou me acabar assistindo esse La Casa de Papel. Irmãos, e você vai assistindo, e a cada episódio que você assiste, você, né, vai dando um arrepio assim, e você não quer que o bandido seja pego de jeito nenhum, meu irmão, né? Rapaz, tem hora que ele se faz de mendigo, né? O professor se faz de mendigo. Puxa, eles vão pegar e vão descobrir todo ali a situação, rapaz. Os camaradas se apaixonando dentro, né, da equipe, se apaixonando, que era algo que foi proibido. E no final você está torcendo para quem? Para o policial pegar os bandidos? Você está torcendo para quem? Para os bandidos, irmão. Mas é isso que a sociedade hoje faz, irmãos. Aos poucos, de maneira sorrateiramente, rapaz, quando eu não terminei de assistir não, mas deu vontade de pegar minha pistola, rapaz, hoje eu vou dar uma de bandido, né, meu irmão? Vou dar uma de bandido. Porque isso mexe, irmãos, com a nossa o quê? Com a nossa cabeça. A gente viu que, rapaz, hoje tu está meio animado, né? Eu digo, hoje eu estou invocado, né, meu irmão? Assim, eu estou diligente hoje, querendo, né, estrategiar, fazer alguma estratagema, alguma coisa assim. Porque mexe, irmãos, com o nosso o quê? Psicológico. É isso que a sociedade inclusiva faz com você e comigo. As coisas vão o quê? Mudando. Sorrateiramente, aí você vê o menino com uma voz meio assim já feminina, você já vai achando tudo normal. Não é normal não, irmãos. Sabe, vamos estar atentos. Ou seja, tudo está investido, tudo está de cabeça para baixo. Hoje a mulher manda no marido e os filhos mandam nos dois. Hoje está assim, irmãos. As mulheres mandam no marido e o filho manda nos dois. Hoje, os pais não podem disciplinar os seus filhos, mas se o filho quiser virar uma mulher, ele pode ser castrado e trocar a sua genitália e que vai ter o apoio do governo ainda. Hoje os pais têm a lei da palmadinha, que os pais não podem bater nos filhos, senão eles podem ser presos. O Estado impõe isso sobre nós. Mas se os nossos filhos crescerem e achar que eles devem se tornar mulher, o Estado apoia a trocar a sua genitália. Apoia ou não apoia? Vai ter apoio. Vai ter o apoio do Estado e apoio da sociedade. Por quê? Porque esse mundo está de cabeça o quê? Para baixo, irmãos.
A mãe não pode disciplinar o seu filho, mas ela pode o quê? Abortar. Em nome do quê? Em nome do bem. Ela não pode disciplinar, mas se ela não quiser aquela criança, ela pode abortar, que vai ter apoio de políticos aí. Vai ter apoio do Estado. Tudo em nome o quê? Do bem-estar da mãe. Isso é o mundo que está de cabeça o quê? Para baixo. Hoje, irmãos, e aqui vai para os agricultores, você derruba uma árvore, você é preso. Mas se você matar alguém, você é solto logo no outro dia. Ainda mais se você tiver residência fixa, mostrar para a justiça que você não tem antecedentes criminais, você é solto. Mas vai derrubar uma árvore para você, se você não vai ser preso. E às vezes é crime até inafiançável. Você não tem como pagar a fiança. Hoje um cachorro tem mais valor do que um ser humano. Hoje, não que eu seja contra os animais. Eu tenho uma cachorrinha, que ela esteve doente esses dias. O irmão Ageu foi lá dar uma injeção. Graças a Deus já voltou, está comendo bem. Mas, irmãos, tem pessoas hoje que preferem criar um cachorro, adotar um cachorro, do que adotar uma criança, um ser humano. Porque o mundo está de cabeça para baixo. Hoje as pessoas, irmãos, o que dizer dessa crentalhada de hoje? Eu vou começar a encerrar. O que dizer dessa crentalhada de hoje? Hoje as pessoas se convertem, mas ao mesmo tempo não se convertem. Professam uma confissão, mas negam através de suas obras. E isso Tito nos informa em Tito 1,16, no tocante a Deus, professo conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e sempre reprovados para toda boa obra. Hoje a pessoa se converte, se batiza hoje, amanhã ela nem se lembra que ela é mais crente. Que tem as suas obrigações, os seus direitos e deveres. Esse mundo realmente está de ponta a cabeça. Mas é isso que o pecado produz, irmãos. Ele produz desordem, afastamento dos princípios de Deus. Ele produz o absurdo da incredulidade. Ló avisa os seus genros, mas sabe o que eles dizem? Tu está de brincadeira com a gente. E por último, irmãos, há duas lições divididas dentro do próprio texto, que Moisés quer nos ensinar. Fora e dentro de casa. Fora da casa, há promiscuidade. Fora da casa, há juízo de Deus. Fora da casa, há incredulidade. Ló sai para avisar os seus genros, mas eles não creem no juízo iminente de Deus. Fora da casa, os estrangeiros não têm proteção. Agora, dentro da casa de Ló, dentro da casa estão os anjos, guardando e protegendo a integridade de Ló. Dentro da casa, irmãos, estão as pessoas que não se misturam. Está Ló e a sua família, juntamente com os anjos. Dentro da casa estão aqueles que ouvem a mensagem, porque é dentro da casa, se vocês derem uma olhada, aí no versículo 12, do capítulo 19, então disseram os homens a Ló, tem aqui alguém mais dos teus genros, e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm da cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque é dentro da casa que eles ouvem a mensagem da destruição, a mensagem da redenção. Ló, foge daqui, saia daqui, que nós vamos destruir esta cidade. Ou seja, os que são de dentro, se tiver que sair, só se for para anunciar e avisar e comunicar o evangelho. Então a cidade está dividida em duas partes, fora e dentro de casa. Quem vai escapar agora? Os de fora de casa ou os de dentro de casa? Irmãos, deixa eu avisar aqui. Se você está dentro de casa,
Se for sair da casa do Papai do Céu, só se for para avisar do perigo lá fora. E outra coisa, irmãos, não se misture. Hoje nós vemos os crentes se misturando demais e perdendo princípios. Hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles têm prazer em ter amizade com aqueles que não têm princípio nenhum da palavra de Deus do que formar amizade com um crente, com uma pessoa que realmente é servo de Deus. E se nós fôssemos ter que dividir esse texto, a cidade de Sodoma e Gomorra, do versículo 1 ao 4, é uma sociedade inclusiva. Do versículo 15, a sociedade de Sodoma e Gomorra é uma sociedade promíscua e é uma sociedade violenta. É a cidade de Sodoma, o quê? A cidade de Sodoma e Gomorra e uma sociedade, o quê? Incrédula. Queridos, deixa eu lhe falar algo. Você quer entrar na casa? Aceite o Senhor Jesus Cristo. Tal como Noé entrou na arca, e na arca eles foram protegidos por Deus. E o juízo do lado de fora estava acontecendo. Este é meu último apelo a você. É melhor você ficar dentro da casa, onde há segurança, proteção, onde os princípios da palavra de Deus são estabelecidos, onde há redenção para você. Como que você faz isso? Como que eu faço isso, pastor? É entregando minha vida a quem? A Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração, arrumar essa casa, trabalhar na sua vida e mudar o seu pensamento. Não sei, eu quero dizer aqui para os jovens e adolescentes, queridos, não sejam levados por esse tipo de coisa que sorrateiramente vai desfazendo os seus princípios. Esses dias eu estava vendo a situação de um certo pastor que o filho dele se tornou ateu. Não acredita mais em Deus. Mas de onde que começou isso? Sabe, as influências, as coisas lá de fora estão dominando a mente, o quê? Dos nossos filhos, levando eles a cada dia a pecarem. E a sociedade indo de ladeira abaixo. Por isso que esse mundo está de mal, o quê, meus irmãos? De mal a pior, de cabeça para baixo. Mas Deus vai tocar fogo nesse mundo, irmãos. Vai destruir esse mundo. Os que estiverem dentro da casa serão aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Faça isso hoje. Amém? Vamos ficar em pé. Passa a palavra para o dirigente e para o grupo de louvor que estará cantando um hino.